hasta documentos locales de uma arquidiócesis. Só. Então, em vários níveis. E podemos, então, numerar estes. Não é necessário copiar tudo, porque estas apresentações, slides, vão permanecer aqui. Depois, os interessados aqui copiam e distribuem largamente. Basta citar o autor, que está aqui abaixo. Sempre. Então, no pós-Vaticano II, porque se vamos ver documentos da catequese antes do Vaticano II, vamos encontrar muitíssimos, né? Inclusive, ou principalmente Pio X, que é o patrono, padroeiro, como se diz? Patrono, sim, dos catequistas em vários países, como aqui na Argentina. Em Brasil temos José de Anchieta, um grande missionário, né? Que é o patrono dos catequistas. Pero não vou falar de antes do Vaticano II, depois, portanto, de 50 anos para cá. O primeiro, lá de 1973, é o RICA. RICA é uma sigla deste livro litúrgico. Não é um livro de catequeses, é um livro litúrgico que está na sacristia, ao lado do ritual para o bautismo de niños, ao lado do missal, ao lado do ritual da unção dos enfermos, da penitência, ao lado do ritual do matrimônio. Está este, né? Rito de iniciação cristiana de adultos, RICA, RICA. Vamos falar muito desse documento, não é esse documento, desse texto litúrgico, que dá a direção da catequese. Vamos aprofundar depois. Outro documento muito importante, né, um dos grandes documentos do século XX. Dizem que esta Evangelii Nuntiandi, de 1975, é o maior documento da Igreja depois do concílio, dos 14 ou 16 documentos do concílio. Esta. Tal é a sua importância, que lançou ou relançou na Igreja a ideia de uma Igreja evangelizadora, que estava já no concílio, por supuesto, mas aqui foi uma palavra muito assim densa do Papa Paulo VI, agora bem-aventurado Paulo VI, Evangelii Nuntiandi. E a própria Evangelii Gaudium é uma releitura, atualização para nós hoje desta Evangelii Nuntiandi. Então, é um documento, por exemplo, que quem vai estudar depois, fazer um curso de profetização, conhecer, deve tomar em mão esse documento, né? Que apesar de ser tão antigo assim, já há quantos anos? 40? Né? Já. Quase 40 anos. É um grande documento. É o Evangelho que deve ser anunciado, na tradução, né? Evangelii Nuntiandi. O Evangelho que deve ser anunciado. Depois, mais para frente, em 79, Catequese Tradende, um grande documento de Papa de São, né, Juan Pablo II. Estava ao início de seu pontificado, jovem todavia, escreveu este documento que é todavia hoje muito bueno, muito bueno. E, de um modo especial, o último do século passado, Directório General para a Catequese del 97. Este documento recolhe, como se diz? Recorre toda a documentação, todas as grandes ideias do século XX, da Igreja com relação à catequese. Um documento grande, profundo, muito bem escrito, não é difícil de ler. Naturalmente, os estudos acadêmicos irão aprofundar cada vez mais esse documento Directório General para a Catequese.
Depois, vários diretórios nacionais, vários países latino-americanos, né, como Costa Rica, Colômbia, Equador, né, Argentina, Brasil, temos, né, Diretório Nacional de Catequeses. Nacional. Ou seja, tomamos aquele maior catequese general e adaptamos para nossas nações. É um grande trabalho que foi feito. E, sobretudo, Aparecida, o documento de Aparecida, que sabemos todos sua importância para nosso continente. Em Brasil, a Conferência Episcopal sacou também este outro Iniciação à Vida Cristiana, de 2009, documento de Brasil, dando orientações para encarar a catequese dentro desse processo de iniciação cristiana, que é um desenvolvimento de uma ideia de diretório general. Esse diretório general é que tem esta expressão, que eu gostaria que vocês, ao menos essa frase, né, guardassem, certo? Que tenha no coração e na cabeça. A frase do diretório general da catequese, que está repetida depois em Aparecida, em los documentos diretórios nacionais outros. E qual é a frase? É esta: la catequesis está a serviço de la iniciação cristiana. La catequesis está a serviço da iniciação cristiana. Vamos profundizar nisso depois. E o último, e não menos importante, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, o gozo do Evangelho. Este grande texto, que é um programa de pontificado de Papa Francisco, nosso vizinho aqui de Argentina, né, que expõe todo esse problema de evangelização, atualizando várias ideias de evangelho no céu. Esse tema, ou os temas da iniciação cristiana, não são uma moda, né? Mas o desenvolvimento, que nenhuma coisa agora que está caindo assim, de repente, é um desenvolvimento do Vaticano II, do Diretor General da Catequese, de Aparecida e seus projetos de missão continental, de los diretórios nacionais, etc. Então, não é uma novidade de um lado, e por outro lado, não é uma moda. Agora, todos falam de iniciação cristiana. O grande risco que corremos é de ser um estribilho a mais. Agora, todo mundo vai falar de iniciação cristiana, mas de iniciação não há nada, porque não cambiam as coisas. Sigue tudo como era em princípio, agora e sempre, por os siglos dos siglos, né? E não cambia nada. Então, não é uma questão de nominalismo. Não, agora estamos falando de catequese familiar. Agora, aqui se habla só de... Não, agora vem outro de Brasil a falar de iniciação cristiana. Como? Não, o que passa é que essa catequese familiar deve estar dentro da dinâmica da iniciação cristiana. É uma iniciação cristiana hecha principalmente com a família, involucrando mais a família. Bueno, claro. Pero o grande objetivo é a evangelização, né? Iniciar as pessoas verdadeiramente na vida da igreja. Para nós, o que significa então iniciação? Iniciação em seu sentido antropológico, porque é uma realidade humana, não é uma coisa inventada por a igreja. Nós outros humanos, em todas as culturas, têm iniciação, ritos de iniciação. Principalmente em las culturas chamadas primitivas. Nós outros que somos evoluídos, desarrollados, não temos nada disso, aprendemos de qualquer maneira. Mas as grandes culturas tinham iniciação para a vida adulta. E a iniciação cristiana entra dentro desse ritmo. E que seria a iniciação cristiana? Em que consiste? Em la igreja, a quem compete
hacer iniciación cristiana. ¿Son los catequistas? Solo. Sí, los catequistas tienen la parte del león, se dice así, la parte mayor, pero no solo ellos, desde el obispo, ¿no?, hasta otras pastorales tienen también responsabilidades, principalmente, vamos a decir luego, la pastoral bíblica, porque los catequistas no entienden de Biblia como un biblista entiende. La pastoral litúrgica. No se ofenden si yo digo que nosotros no entendemos de liturgia. Sabemos alguna cosa, sí, pero los especialistas en liturgia son los liturgistas. Entonces hay que involucrar también las fuerzas de la liturgia de la parroquia en el proceso catecumenal, en el proceso iniciático. Yo estoy respondiendo las preguntas, ¿no? Sería más para frente. Entonces, la preocupación de hoy son los procesos de iniciación. ¿Cuáles son los procesos de iniciación? La catequese es una parte. Ahí está la frase. La catequese como preparación a los sacramentos, incluso catequese de adultos, hace parte de un proceso mayor, la iniciación a la vida cristiana, que va para allá de aquilo que es catequesis, en el sentido exacto de la palabra, sería la instrucción, ¿no?, el aprendizaje, ese es propio del catequista. El catequista entiende de esto, de pedagogía catequística, que involucra naturalmente la Biblia, la liturgia de un modo especial. Hoy la catequese necesita retornar a tener las características de un proceso de iniciación a la fe, para los que optan por el Evangelio, como era en el antiguo catecumenado en la Iglesia. Entonces estamos recuperando, y esta idea es del Vaticano II, estamos recuperando este grande proceso que tanto fruto produjo en la Iglesia en el pasado, para nuestros días, que tenemos características de los inicios del cristianismo. Necesitamos de una evangelización verdaderamente eficaz, y no mantener la pastoral como está, mantener tradiciones que às vezes no son tan así portadores del Evangelio. Una expresión muy propia nuestra, iniciación a la vida cristiana. La expresión tradicional es iniciación cristiana. Aquí, en Brasil principalmente, nosotros metemos ali la palabra vida, para decir que no es una iniciación así en el aire, espiritual, en el sentido de una persona que está lejos de la realidad. No, esto só yo y Dios, la alma que dialoga con Dios, una espiritualidad así. No, es una espiritualidad para tener los pies en la tierra, de enfrentar los problemas que tenemos hoy, de todos los puntos de vista. La fe es para iluminar la vida, y toda la vida, y no un aspecto solamente de la vida, la dimensión propiamente religiosa. No, debe iluminar toda la vida. En Brasil tenemos una expresión, la interacción entre fe y vida, entre vida y fe. Integración es más que, integración, ¿sí?, es más profundo que integración. Interacción. La fe actúa sobre la vida, y la vida actúa sobre la expresión de la fe, no sobre la fe que es inmutable, pero las expresiones de la fe son diversas. En Paraguay aquí de una forma, en Brasil son de otra, se va en Argentina, va en Japón, va en Estados Unidos, son expresión de la misma fe. Naturalmente muchas cosas son comunes, pero hay
Há coisas que pertencem à nossa vida, e vida aqui também entendemos cultura, nossa cultura, todo o problema da enculturação. A expressão procura traduzir, então, a comunicação de uma fé que não se reduzca à intimidade com Jesus. Muito lindo, interessante, e o primeiro passo é esta, intimidade com Jesus. Sim, senhor, senhora, pero não pode parar aí. Não. Essa intimidade com Jesus deve levar a discipulado, a ser discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Não. Depois, pero que tenha reflejos e influências vitais na própria existência, própria da pessoa, levando à participação da comunidade. Mira aí, a comunidade, levando à participação da comunidade. Se vocês têm 200 jovens, vamos supor, na paróquia, 200 confirmados ao final de novembro de 2014. E depois, lá em 2015, 2016, desses 200, participam da comunidade uns 30, 40, como eu digo, eu ouvi isso, perguntei a vários, qual é a proposição? Permanecem uns 30, 40, e nos outros? 140, 150, onde foram? Onde estão? Foram educados, foram iniciados na fé, foram iniciados.